adorado nessa noite, Senhor. Te exaltamos, Pai. Declara Ele. Único amor. Tu és Deus. Cristo Salvador. Diga o preço. O preço Ele pagou. Pagaste tudo na cruz. Na cruz. Diga único amor. Único amor. Cristo Salvador. O preço Ele pagou na cruz. Tu és adorado aqui, Jesus. Diga a Ele. Adoramos, adoramos o Rei. Te adoramos, Senhor, nesse lugar. Adoramos o Rei. Jesus, tu és adorado aqui. Adoramos o Rei. Oh, vem neste lugar. Diga a Ele. Adoramos o Rei. Adoramos, oh Diga único amor. único Amor. Cristo Salvador. Cristo Salvador. O preço Ele pagou na cruz. Nós te adoramos, Jesus. Adoramos, Adoramos, adoramos o Rei. Te adoramos, Adoramos, adoramos o Rei. Erga suas mãos aos céus. Diga, adoramos o Rei. Adoramos, Adoramos, adoramos adoramos o Rei. Jesus. Tu és o motivo da nossa adoração, Senhor. Diga, adoramos, adoramos o Rei. Tu és exaltado neste lugar. Diga a Ele. Exaltado nas alturas. Tu és santo, Erga tua voz e diga. tu és santo. Exaltado. Exaltado nas alturas. Tu és santo. Tu és exaltado. Exaltado nas alturas. Tu és santo. Tu és santo.
tua voz nessa noite. É isso que nós viemos nessa noite fazer aqui. Adorar o teu nome, Senhor. Exaltado nas alturas. te exaltamos, te exaltamos, oh Cristo, te exaltamos, ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos, oh aleluia, Ó Senhor, Declara, Deus, te exaltamos. exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Ó Senhor, te exaltamos, Senhor, te exaltamos, te exaltamos, ó Senhor, te Tu és o único digno de ser adorado, exaltado e engrandecido, Senhor. A Ti pertence toda a glória, toda a honra e todo o louvor, Jesus. E eu declaro nesta noite a Tua mão de poder, a Tua presença sobre a vida de cada um que está aqui. Em nome de Jesus. Levanta uma das Tuas mãos e diga: Senhor, peço nesse dia, hoje, que a Tua presença cresça na minha vida e que eu possa conhecer a Ti cada vez mais e também conhecer a Tua glória
e o que envolve a tua glória, Jesus. Eu me sujeito a ti. Diga, e declaro pela fé que a boa obra que Jesus começou na minha vida, Ele vai terminar. Diga, eu abençoo a minha família. Diga, eu abençoo a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu abençoo esse vale que eu moro, o nosso estado e a nossa nação, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Aplauda o Deus forte e eterno. Aleluia. Aleluia. Podem sentar. Vamos meditar na palavra de Deus nessa noite. No livro de Êxodo, capítulo 33. Duas coisas que o líder Moisés enxergou, que nós precisamos enxergar em nossas vidas. Duas coisas que ele orou, que ele pediu, que nós também devemos pedir e orar nas nossas vidas. Vamos ler do verso 12 do capítulo 33 até o verso 23. Disse Moisés, Êxodo capítulo 33, verso 12. Disse Moisés ao Senhor: Tu me dizes, faze subir esse povo, porém não me desse saber a quem hás de enviar comigo. Contudo disseste, conheço-te pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faça saber nesse momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos, e considera que esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Diga à pessoa do outro lado: a presença de Deus vai estar contigo, e Deus vai te dar descanso. Amém? E olha o que diz ele: então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Pois como se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e o teu povo? Não é porventura em andares conosco? De maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Disse o Senhor a Moisés, verso 17: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Digam todos: rogo-te que me mostre a tua glória. Deus responde a esta pergunta dizendo assim: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei meu nome. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Quem é convertido aqui nesta noite, levanta sua mão bem alto. Esta passagem bíblica, apesar de ser de um homem do Antigo Testamento, tem tudo a ver conosco nos dias de hoje.
A primeira coisa que Moisés fala, ele diz: se a tua presença não vai comigo, eu não vou a lugar nenhum. E eu queria falar um pouco nesta noite sobre o poder que nós temos como cristãos em nossas vidas, o poder liberado sobre nós quando nós temos a presença de Deus em nossas vidas. E nós vemos que esta presença de Deus em nossas vidas nos dá poder para viver para Deus, vencer o pecado, ter uma vida limpa, ter uma santidade, viver como um verdadeiro filho de Deus, cumprir o seu propósito e ser abençoado. Moisés era homem como nós. Deus tinha pedido a ele que ele tirasse o povo do Egito e levasse a Canaã, a terra prometida. E ele estava convencido que na trajetória que ele tinha que fazer, ele não ia conseguir sem a presença de Deus. Se a tua presença não vai comigo, ele disse, não nos faça subir. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, sem a tua presença eu não vou a lugar algum, não darei nenhum passo, a menos que tenha certeza de que tu esteja comigo. Por que esse homem valorizava o fato de ele sentir que Deus tinha que estar com ele? Por que nesse momento da vida dele, ele tinha tanta convicção de que se a presença de Deus não estivesse ali, ele não teria êxito, não teria vitória? Moisés, ele tinha entendido uma coisa: o que faz a diferença entre um povo que é de Deus e um povo que não é de Deus é exatamente este poder, a presença de Deus com o povo que é dele. O que faz diferença entre nós aqui, que era Israel, né? Fazia diferença entre Israel e as outras nações era a presença de Deus. Moisés sabia que a presença de Deus ia trazer a ele descanso, sossego e paz. Ele não tinha que se preocupar como as outras nações iriam atacar ele. Ele não tinha que se preocupar como é que é a estratégia dos seus inimigos. Mas ele sabia que se ele tivesse a presença de Deus com ele, Deus ia guiar ele, independente do que o seu inimigo estava pensando. Deus ia governar ele, e ele ia chegar lá na terra que Deus tinha prometido, e apesar do deserto, eles iam sobreviver. Eu digo para você e para mim nesta noite: na montanha, no vale, no deserto, sozinho ou com alguém, o diferencial é a presença de Deus. Quando a presença de Deus, ela está no meio do povo, ninguém pode fazer mal para este povo. Mas sem a presença de Deus, Moisés estava entendendo, nós somos como qualquer outro povo. Olha que interessante o que ele dizia para Deus: tua presença vai conosco, e não esqueça de andar conosco, de maneira que nós somos um povo separado de todos os outros povos da terra. O que ele está dizendo? Nós somos um povo diferente por causa da tua presença no nosso meio. Nós não somos um povo frágil, débil, que vamos enfrentar caminhos que não conhecemos, montanhas, obstáculos, adversidades, e assim é a nossa vida.
Nós não sabemos o que vamos passar, mas nós temos certeza que nós temos alguém que é o Deus Todo-Poderoso, que está conosco e conhece detalhe por detalhe da nossa caminhada. Pai, mãe, ninguém aqui que é pai e mãe nasceu sabendo tudo sobre como amar a esposa, ou como amar o esposo, ou como criar filhos, mas nós temos um Deus que está conosco, que pode nos orientar, nos guiar e nos dirigir, e não vamos nos preocupar com o que o mundo fala sobre família, sobre filhos. Nós vamos nos preocupar, nem nos preocupar, mas ter a convicção da presença de Deus conosco e descanso interior em nossas vidas, que nós temos uma voz suprema que nos conduz e nos faz forte diante de qualquer inimigo. Não importa quão valente eles são, Deus está conosco e Ele é mais forte do que tudo. E Deus ouviu esse homem. E Ele disse: a minha presença vai contigo, e eu te darei descanso. Quantos aqui creem que descanso na vida é uma coisa importante? O que disse Jesus? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vou dar descanso para vocês. A palavra descanso aqui é uma promessa incrível. E esta palavra, ela significa repouso tranquilo. Imagina um lugar totalmente sossegado, em paz. Natureza esplêndida, água limpa, pássaros. Imagina você agora num lugar assim, seja na beira de uma praia ou numa serra. Já imaginou? Agora volta para o culto. É esse descanso, esse repouso tranquilo e confortável, não tem nem comparação que Deus está dando com um lugar desse que nós imaginamos agora. Deus está dizendo para mim e para ti nesta noite: não importa como tem sido esse ano, não importa que tipo de luta, de desafios, de tempestades vocês tenham que enfrentar, vocês sempre vão ter um descanso tranquilo em mim. Diga para a pessoa do outro lado: não abra mão da presença de Deus na tua vida, que te traz um descanso incomparável. Pensa o que seria da igreja em toda a sua história de perseguição, de lutas, desafios, os mártires, que sofreram, dos apóstolos, dos que permaneceram, tirando o que traiu Jesus. Todos foram mártires, menos João, que morreu de idade, morreu uma morte natural. Sofreram. Depois os outros apóstolos, os pregadores, os evangelistas, Filipe, Estevão, sofreram. Mas o que trouxe vitória a eles? Que durante uma grande perseguição, eles saem com uma tranquilidade incrível no seu interior, de aldeia em aldeia, falando disso que Moisés estava dizendo. Moisés estava dizendo que o descanso que todo homem ia encontrar, ia ver, era Jesus Cristo. Quando ele diz: se tu não fores comigo, eu pergunto para vocês nessa noite: quem é a expressão exata de Deus? Jesus. Pense nisso, irmãos. Pense nisso. O quanto temos valorizado Jesus hoje. Quanto temos valorizado Jesus hoje? Pastor, você está dizendo que então eu me converter, eu não vou ter mais dificuldades, não vou ter mais desafios? Não, não é isso que eu estou dizendo.
Eu estou dizendo e afirmando o que o próprio Jesus disse: no mundo vocês podem passar por tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu vou dar descanso, paz, direção para vocês. E apesar de todas as dificuldades, o que vai fazer a diferença é se vocês valorizarem o poder que a minha presença em vocês, na casa de vocês, na congregação de vocês, na cidade de vocês, o poder que a minha presença tem. A força de uma igreja não está no tamanho do seu prédio, não está no tipo de construção que ela tem, não está na estrutura que ela pode ter. A força de uma igreja, seja ela local ou universal, né? Independente de quantos membros reúne ali, está na presença de Deus no nosso meio. E aí, quando a presença de Deus está no nosso meio, nós podemos dizer: então eu louvarei, então adorarei, então exaltarei, bendirei e louvarei, porque a tua presença está aqui, e tu és o único que merece ser engrandecido e adorado. E quanto mais eu te adoro, Pai eterno, santo, digno, exaltado, como não há outro igual a ti, o teu descanso, aquele tranquilo interior, aquela tranquilidade interior, toma minha vida para enfrentar um final de mês e um novembro e um dezembro abençoado por Deus. Nós vemos nas Escrituras a marca do poder da presença de Deus trazendo bênção na vida de Moisés. Moisés estava dizendo: não, Deus, se tu não for conosco, nós não vamos ser um povo abençoado. A nossa bênção, irmão, está em manter a presença de Deus no nosso meio. Abraão foi um homem que valorizou a presença de Deus. Uma vez alguns homens disseram para ele: Deus é contigo em tudo que tu fazes. A gente vê Deus na tua vida, meu amigo. Josué foi um homem que teve a presença de Deus com ele. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, diz a Bíblia. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso. Diga a pessoa do outro lado: nem o inimigo pode te molestar. Deus te faz forte, vencedor, por causa da presença dele na tua vida. Gideão era um homem fraco, era um homem covarde, e Deus diz para ele: homem valente. Por que Deus chama ele de homem valente? Porque de qualquer pessoa fraca, qualquer pessoa medrosa, insegura, com a presença de Deus na vida dela, ela se torna um valente, um vencedor. Diga a pessoa do outro lado: Deus não escolhe pessoas para abençoar. Ele abençoa quem valoriza a sua presença. Jeremias, né? Aquele homem foi dito: olha, tu vai ser perseguido por todos, tu vai profetizar e ninguém vai gostar do que tu fala. Mas Deus disse para ele: eles vão lutar contra ti, mas não vão prevalecer, porque eu sou contigo, eu vou te ajudar. Tu vai ser um profeta abençoado, eu vou te livrar. Não importa, Deus estava dizendo para ele: se tu profetizar para uma nação toda e aquela nação não gostar, e se voltar contra ti, o que importa, Jeremias, é o seguinte: a minha presença está contigo. Confia no que eu mandei fazer e confia que eu estou contigo e eu vou te guardar e vou te proteger. O que disse Jesus? Eis que estou convosco todos os dias. Não tema, igreja. Não temas. Não tenha medo. O que Deus disse para Isaías? Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Diga a pessoa do outro lado: Cristo te remiu naquela cruz. Diga: tu és propriedade exclusiva de Deus. Não te assombres e nem te assuste. A minha presença, diz o Senhor, diga isso,
na tua vida vai fazer a diferença. Deus disse para aquele homem, né? Isaías, nós estamos falando, Isaías, quando tu passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não vão te submergir, eles não vão te tragar, não vão te matar. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, eu te amei, não temas, porque eu sou contigo. Diga, Deus está conosco. E nós queremos valorizar a presença dEle. Mas preste atenção. Muito tem se dito que as promessas de Deus, aquilo que Deus promete, Ele cumpre. É verdade ou não é verdade? É verdade. Mas quando fala da presença de Deus, tem uma condição. 2 Crônicas, capítulo 14. Segundo livro de Crônicas, capítulo 14, verso 11 e 12. Diga, há uma condição para obter, e não apenas obter, mas manter a presença de Deus em nossas vidas. Uma coisa é você botar o carro na estrada, outra coisa é você manter o carro na estrada. Sim ou não? Uma coisa é você casar, outra coisa é você manter o seu casamento. Sim ou não? Sim ou não? Então, há uma condição. Há uma condição. E aqui está. Antes de ler esse texto de Crônicas, aqui está falando do tempo do reinado do rei Asa. E nós vemos que o rei Asa havia conduzido os exércitos de Judá a uma grande vitória contra o exército etíope, de 1 milhão de homens. Porém, Asa, que fora a presença de Deus, testificou da presença de Deus, ele diz assim, aí vamos ler então, o verso 11 e 12. O que diz? Clamou Asa ao Senhor seu Deus e disse, Senhor, além de ti, não há quem possa socorrer numa batalha entre o poderoso e o fraco. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Quem já se sentiu aqui pequeno e as suas dificuldades grandes? Quem já teve uma tempestade na vida de repente, nas emoções, no casamento, nas finanças, que tu sentiu pequeno e essa tempestade grande? Levanta a tua mão. Muito bem. Então, é igual para nós. Agora, diz, o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e eles fugiram. Digam todos, Deus ouviu a oração desse homem, e ele teve vitória. Certo? Então ele teve vitória. Então diga para a pessoa do outro lado, Deus ouve a tua oração, Ele te dá a vitória. Agora, será que apenas ter a vitória é tudo? Ou o segredo é manter o autor da vitória conosco? É manter o autor da vitória. E aí no capítulo 15, do verso 1 ao verso 4, quando Asa e seus exércitos voltavam em triunfante procissão para Jerusalém, um profeta, olha só, chamado Azarias, os encontrou nos portões da cidade
com esta mensagem. Vamos ler. Vamos ler o verso 1, 2, 3 e 4. Veio o Espírito de Deus sobre um profeta chamado Azarias, filho de Obed. Este saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, a presença dele está com vocês. Enquanto vós estáis com eles. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Meu irmão, Israel teve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que os ensinasse, sem lei. Mas quando na angústia, na dor e no sofrimento, se voltaram ao Senhor Deus de Israel e o buscaram, foram por eles achados. Aqui, esse homem, Azarias, esse profeta, né? Ele dá um segredo para nós, como deu para Asa. Asa, não basta tu saber que a presença de Deus está contigo, não basta tu sentir que tu foi abençoado, não basta tu sentir que tu já teve alguma vitória na tua vida. A minha presença tem uma condição na vida de vocês. Enquanto vós estáis com ele, se o buscardes, ele vai estar convosco. Mas se porventura, na caminhada daqui para frente, vocês deixarem ele, ele também vai deixar vocês. Aqui está o segredo, não apenas de ter a presença, mas de manter a presença de Deus na nossa vida. Deus olhou para aquele homem e usou o profeta de uma maneira direta, como diz o gaúcho, a queima-roupa e sem rodeios. Nunca se esqueça, Deus está dizendo para ele, de que como é que tu conseguiu vitória na tua vida. Nunca te esqueça como tu foi abençoado. Nunca te esqueça de como tu conseguiu o teu carro, tua casa, teu apartamento, o sítio. Nunca te esqueça como eu tenho te abençoado. Tu me buscou de todo o teu coração, tu chorou. Quando tu te converteu, tu tinha um clamor por mim, uma busca incessante. Tu voltou o teu coração para mim por inteiro. Quando tu estavas em dificuldades, em qualquer área da tua vida, eu te enviei a minha presença, e a minha presença tem poder, e a minha presença te deu vitória, filho, igreja, homem, pai e mãe. E agora, não esquece, igreja. Você se lembra de como era o reino antes, né? Ele está dizendo, era um reino terrível. Tudo andava mal, não tinha lei, não tinha liderança, não tinha ensinamento, não tinha justiça. Lembra como é que era a tua casa antes? Era uma confusão, era uma desordem. Não tinha horário para dormir, não tinha hora para levantar. Teus filhos te desrespeitavam, te desonravam, te xingavam. Lembra disso? A minha presença na tua casa tem te ajudado. Tudo estava desordenado. Lembra? Tu não tinha condição de pagar tuas contas, agora está até sobrando. Lembra disso? Era isso que Deus estava dizendo para Asa. Tu não tinha paz nem repouso. Porém, tu precisa saber de uma coisa. Precisa saber de uma coisa.
não pare de me buscar. – 30 anos. Pastor Isaías falando de noite. 1989. Na Praça Centenário. 15 noites de cruzada. Em outubro. Depois voltamos em abril. 31 noites. Quem estava numa dessas noites? Ele falou isso ontem à noite, eu fiquei pensando. Quanto nós orávamos. Quanto nós buscávamos. E agora? E agora? O que vamos fazer? Aqui está a resposta para ti e para mim. E para qualquer pessoa. Não deixe de buscar. Se você é o único convertido na tua casa, continue buscando. A tua busca vai encher a tua casa com a presença de Deus. Você não precisa viver eternamente num lar perturbado de confusão. Qualquer um convertido dentro de uma família que continua buscando a presença do Senhor, Deus vai te achar, vai te encontrar e Ele vai te dar vitória. Diga a pessoa do outro lado: seja perseverante. Diga: não substitua o renovo da presença de Deus na tua vida hoje pela tua busca, pelo que Deus já fez anos atrás. Era só uma noite de fé. Para que decretar 3 dias de jejum e oração? Para quê? Porque a gente entende que é na busca contínua, no abrir da boca ontem à noite, se sentia a presença de Deus naquele salão, e os demônios não resistiram, saíram gritando, e as pessoas foram libertas. Entraram escravizadas, atadas e amarradas, saíram soltas pelo poder de Jesus Cristo. Aqui diz uma coisa interessante. Então saiu ao seu encontro Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá, Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará, digam, achar. Esta palavra achar, ela tem um significado que quer dizer uma presença surgindo dentro daquele que crê, para capacitar e para abençoar. Aquele que continua amando e buscando ao Senhor, Deus levanta dentro dele, preste atenção nisso, uma presença que é a presença dele, para capacitar e para abençoar ele. Busque o Senhor com todo o teu coração, Ele irá até você com a sua presença. Na realidade, a sua presença será um poder que vai emanar de dentro de ti e vai te abençoar. E é disso que nós temos que entender, que nós temos que valorizar. Não basta o dia da salvação, é uma busca diária e contínua. Deus fez uma promessa comigo e contigo. A Bíblia é bem clara. Deus lançou sobre Jesus todos os nossos pecados.
Ele se tornou maldição por nós. A Bíblia diz que Ele nunca nos deixará e nos abandonará. Diz, contudo também faz certas promessas especiais para todo aquele que determina buscar. E uma dessas promessas é essa: o pacto que Ele fez da presença dEle comigo e contigo é condicional. Viu? Diga: as Escrituras me dão segurança e também me deixam bem claro que eu tenho que manter a aliança com Deus, e eu vou ter a bênção da presença de Deus na minha vida. Isso não é apenas no perdão dos meus pecados. Fala de buscarmos a Deus aqui de tal maneira que a sua presença vai tomar nossas vidas, vai se derramar sobre nós. E o povo vai dizer: o que essa gente tem de diferente? Eu não tenho dúvida que Deus revelou a sua aliança em Jesus Cristo, não. Mas eu também não tenho dúvida que a Bíblia fala de um homem que ele era escolhido por Deus, Eli. Mas ele desviou o coração dele de Deus. Ele era salvo, ele era escolhido por Deus. Judas andava no meio, mas desviou o coração da presença de Deus, deixou de buscar. E foi dito para Eli: Eli, bota em ordem a tua casa, Eli. Não ignora aquilo que Deus está te falando, Eli. E ele ignorou. E não foi coisa boa que aconteceu com a vida dele. Muito obrigado, meu filho. Diga: assim como o microfone sem fio precisa de pilha, eu preciso da presença de Deus. É o mesmo microfone, mas sem as pilhas não serve para nada. O que faz a diferença na igreja? E é o poder da presença de Deus. Não despreze a presença de Deus. As promessas de Deus nunca falham, mas algumas delas, como a aliança da sua presença, são condicionais. Requerem de nós uma cooperação. Deus nunca vai me deixar e nunca vai te deixar. Nunca vai deixar de nos amar, preste atenção nisso. Mas se permanecermos em pecado, em desobediência e rebelião, e irmos contra o que Ele está nos mostrando que é certo, isto é pecado. Sua presença, esta presença que brota dentro de nós e nos dá vitória e que nos distingue das outras pessoas, vai cessar. Deus não vai deixar de nos amar, vai continuar nos amando, mas nós não vamos mais experimentar o poder desta aliança, da sua presença conosco. Nossas vidas não vão ser mais frutíferas, não vão ser mais um instrumento poderoso na mão de Deus. Vai ser uma igreja com aparência de igreja, mas sem a vida de Deus. Tem muita gente que fala de Deus, mas tem muita gente que fala de Deus que não fala com Deus. Deus não quer que venhamos a falar, Deus quer que nós venhamos a conhecer Ele. E quando nós pecamos, deixamos de buscar, começamos a andar na carne, começamos a nos esforçar em nós mesmos, começamos a nos debater, sem poder, sem orientação. Eu acho interessante que Jesus disse: permaneçam aqui, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Disse para os discípulos e aquela turma que estava com eles: e vocês serão minhas testemunhas. Eu fico me perguntando, mas o que é uma testemunha? Testemunha é aquilo que fala do que viu, do que presenciou e do que escutou. Meu Deus, os discípulos andaram com Jesus, viram Jesus fazer, viram Jesus falar, viram o que Ele fez. Mas como é que eles não eram
aptos então para ser testemunhas. Aí é que está. Há um poder sobrenatural, que é o poder da presença de Deus, que é nada mais é do que a habitação do Espírito Santo na minha vida e na tua vida. Por isso que a Bíblia diz: não apagueis o Espírito, não entristeçais o Espírito. O pecado apaga o Espírito Santo, o pecado entristece o Espírito Santo. Eu posso subir aqui em cima, pregar com eloquência, pode vir aqui os músicos tocar bem e cantar bem, naturalmente. Mas se nós tivermos pecado na vida, a presença de Deus não se manifesta. Posso ser um pregador, por ter habilidade de falar e ler livros e buscar e sair falando. Posso ser um músico por ter habilidade, posso ser um cantor por ter habilidade, mas ser um adorador, uma boca de Deus, tem que estar limpo. Amém, irmãos? Amém mesmo? Quando Israel estava no deserto, Deus se manifestava com a sua presença através de uma nuvem. Esta nuvem era uma manifestação física do compromisso de Deus com aquele povo. Ela descia e cobria o tabernáculo dia e noite. E ela agia como um guia para todas as iniciativas. Qual é a inspiração da minha iniciativa hoje, da tua iniciativa? O que inspira a minha vida? O que move a minha vida? É ouvir a presença de Deus, é ouvir a voz de Deus, é ouvir a direção de Deus, ou é meus sonhos pessoais, meus desejos pessoais. O povo sabia que quando a nuvem se movia, eles tinham que se mover. Eles colocavam a sua confiança naquela nuvem que era a visível presença de Deus. Diga: nesta noite, pela fé, eu coloco meus olhos no poder da presença de Deus na minha vida. E se há algum pecado, diga isso. Eu te peço agora, Jesus, me lava com teu sangue e não deixe que nada e ninguém me roube da aliança, do poder da tua presença na minha vida. Isso é sério. Hoje, aquela mesma nuvem da sua presença paira onde? E orarás ao teu pai que te vê em secreto, e teu pai que te vê em secreto te recompensará. O que deu força para Davi? Quando chegou no campo de batalha e olhou aquele gigante e disse: grande ele, hein? Mas o Deus é maior do que ele. Essa nuvem hoje é o meu secreto e o teu secreto com Deus. Eu ouvi de um jovem essa semana, conversando com ele. Ele disse: quando eu me converti, eu fazia o meu chimarrão em 1 minuto e meio, porque eu tinha meia hora no trem para ir para o trabalho, todos os dias de manhã. Então ele chegava no trem, montava o chimarrão dentro do trem, em 1 minuto e meio, e ele disse que o tempo restante, ele tinha para ler a Bíblia, e depois que ele descia do trem, ele caminhava 10 minutos para chegar no emprego. Então, ele fazia o chimarrão em 1 minuto e meio, lia a Bíblia, e aqueles minutos de caminhada, ele orava. Meu irmão e minha irmã, o meu secreto e o teu secreto, não necessariamente precisa a gente estar em casa com a porta do quarto fechada. Pode ser no ônibus, pode ser no trem, pode ser no emprego, pode ser enquanto você está ali aguardando alguma coisa. Pode-se fechar tudo naquele momento para ti e tu dizer: Senhor, esses 10 minutos, esta meia hora, esses 15,
eu separo para ti. Eu te amo, eu te adoro, eu te quero. Tu conheces meu coração. Eu não abro mão da tua presença. Sabe o que acontece? Eu vou ser achado. Aquela força interior vai brotar dentro de mim. E eu vou saber como agir com a esposa. Vou saber como agir com as finanças. Eu vou saber como agir com os filhos. Eu não é assim. Eu não é assim. É maravilhoso isso. É maravilhoso isso. Desenvolva essa vida. Seja um servo que busca Ele, quebrantado. Fecha as portas do teu coração e dos teus ouvidos para aquilo que não é de Deus. E aprenda a ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? Amém mesmo? Então diga: Deus quer que a presença dEle me abençoe, seja um poder na minha vida. Mas eu não posso pecar. Não posso deixar de buscar Ele. Não posso virar as costas para Ele. Não posso perder a chama, o calor, a busca. Tem que continuar amando e buscando a Deus. Glória a Deus por esses 30 anos. Aleluia. Mas que o Senhor nos quebrante e nos enche ainda mais do desejo de buscá-lo cada vez mais. Amém, irmãos? Eu não sei quanto tempo de convertido você tem, mas uma coisa eu posso dizer para ti hoje à noite. Aleluia. Vamos dizer todos nessa noite: Deus, ajuda-me cada dia a te buscar, ser achado por ti. Não me deixe me desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Esse relógio está doido ali na minha frente. Mas são 10 horas. 5 para as 10. Outro momento, nós vamos falar do segundo ponto, então, que é a glória de Deus, porque hoje não deu tempo. Amém, irmãos? Aleluia. Quantos valorizam a presença de Deus? Quantos podem dizer: a presença de Deus na minha vida mudou a minha vida? Diga: quantos podem dizer que a presença de Deus mudou minha casa? Então vamos ficar em pé então, agradecer a Deus. Tua presença, diga, aqui nesse, diga, totalmente. Eu vou por vocês agora. Presença é real. Oh, aleluia. Aqui nesse lugar, não nos deixe perder essa presença por nada. Tua presença outra vez. Tua presença é um descanso interior inconfundível. aqui nesse lugar. Uma força que brota para te conduzir e te orientar. Receba isso. Presença é Obrigado, Deus. Nesse lugar na minha vida, aqui nesse lugar. no domingo, na segunda, na terça, na quarta. Obrigado, Deus. Então adorarei.
presença. Tua presença Aqui nesse lugar. aqui nesse lugar. Tua presença aqui nesse. Então Moisés disse, né? Rogo-te que me mostre a tua glória. E o texto seguinte revela que glória é essa. Deus disse: eu vou te mostrar toda a minha bondade. Vou proclamar o nome do Senhor. Vou te mostrar a minha misericórdia. Vou mostrar que eu me compadeço de ti. Às vezes nós pensamos que a glória de Deus é um barulho ou é uma eletricidade. Não. A glória de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. Ele sabia que sem a bondade e a misericórdia todo dia na vida dele, ele não ia conseguir. Eu quero dizer para ti e para mim nesta noite: confiamos não em nós mesmos, porque nós somos pecadores, mas confiamos na bondade e na misericórdia de Deus. Aquele que começou a boa obra em nós, Ele é benigno, compassivo, misericordioso. Ele vai completar a obra dele em nossas vidas. Ele vai te encher da presença dele, mas Ele vai te dar a visão do que é eterno também. Então adorarei. Adore o Rei dos Reis, que te salvou, que te perdoou e te amou. Poderíamos passar uma noite de adoração aqui, Senhor. Então me renderei totalmente a ti. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei Aleluia. totalmente a Diga: Senhor, eu declaro nesta noite que o teu sangue me limpa e me purifica de todo pecado. Tudo que eu penso, que eu falo, que eu vejo, que eu sinto que não é teu, diga isso. Cobre com o teu sangue. E eu declaro, Senhor, que a tua presença está comigo, e tu me dá descanso, uma tranquilidade interior e uma força sobrenatural que vem de dentro de mim. Rios de água viva, diga isso, que fluirão de dentro de mim, me conduzindo na tua vontade, me levando uma vida que te agrada. Faz isso com a tua igreja, Senhor. Abraça o teu irmão e diga: vamos em frente, querido. Valorize a presença de Deus. Liberdade, liberdade, liberdade. Não sou escravo, estou livre, livre. Liberdade, liberdade, liberdade. Sou escravo, passivo.